Olá pessoal, sou a doutora Rosiane Debatin e sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube em 2024. Aliás, eu aproveito para agradecer a vocês a presença, a visualização no meu canal. Estamos aqui trabalhando com informações de qualidade, que o nosso propósito, o meu propósito principalmente, é passar informações baseadas na ciência, baseadas na experiência e que isso seja útil para muitos de vocês que me assistem para tirar dúvidas e inclusive para que a gente possa também compartilhar as informações com os nossos amigos, colegas e outros profissionais. Nosso tema de hoje é endometriose. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você goste, os seus amigos, colegas de trabalho, porque com a divulgação dessas informações a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais consciência em relação à sua saúde, prestem mais atenção em seus sintomas e procurem o profissional certo para ajudá-las a sair daquele sofrimento. Porque o tema de hoje é muito sofrido. A endometriose, para vocês terem uma ideia, pode levar até 7 anos para ser diagnosticada pelos médicos. Olha só, que coisa incrível, né? Uma doença que a mulher está sofrendo por anos e anos, às vezes desde a adolescência, leva anos para ser diagnosticada. Basta um exame para você fazer esse diagnóstico, muito simples. A questão, gente, é a escuta. Você tem que parar e prestar atenção no que o paciente está falando e esse paciente, que é a mulher, você, mulher, tem que descrever com detalhes os seus sintomas, porque a endometriose ela é multifatorial e ela é rica em sintomas. Se você descrevê-la corretamente para o médico, ele vai pensar na doença e vai pedir o exame exato para que possa fazer o diagnóstico. Então vamos lá? Bom, endometriose, o nosso tema de hoje, ele não vem sozinho. Eu vou mostrar para vocês uma grande descoberta, um trabalho feito ano passado, em 2023, e publicado pela revista JAMA, sobre a correlação entre endometriose e saúde mental da mulher. Esse tema é novo, muito importante e daqui para frente deve dar uma virada na abordagem dessa doença em relação à medicina ginecológica. Vamos lá então? Me acompanhem nos slides. Primeiro de tudo, vamos começar com a definição. Endometriose, como vocês sabem, é uma doença ginecológica pela abordagem antiga, vamos dizer assim. Uma doença localizada a nível de útero. Nós vamos saber mais na frente que não é mais essa abordagem que deverá ser tomada no futuro, tá? Mas por enquanto a abordagem histórica é que é uma doença correlacionada ao útero, ela é benigna, está ligada ao estrogênio, portanto ela é estrogênio dependente, ela tem uma natureza multifatorial, ou seja, são diversos fatores que desencadeiam e podem piorar a inflamação da endometriose e acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva. Ela pode ser definida como o quê? Um tecido, sabe aquele tecido da menstruação que a gente chama de endométrio? Pois é, imagine que ele não esteja se desenvolvendo apenas dentro do útero, mas sim fora do útero, pegando várias partes da pelve feminina, como por fora do corpo uterino, as trompas, os ovários, a parede abdominal, a bexiga e o intestino. São as principais áreas em que a endometriose poderá atingir, sendo que em alguns casos mais graves pode até atingir todo o intestino, fígado, baço também. De certa forma, a endometriose ela pode se apresentar de 3 formas bem definidas ou aspectos, digamos, para sermos didáticos, né? Ela pode ser peritoneal, que é a membrana que reveste toda a parte do seu abdômen e reveste também os órgãos internos, tanto do abdômen como da pelve. Ovariana, que vocês já conhecem, e a endometriose profunda. Essa endometriose peritoneal, ela se caracteriza principalmente por implantes superficiais,
no peritônio, que acomete a parede abdominal, então ele acomete também o útero por fora, as trompas e às vezes o intestino reto, canal anal. A endometriose que acomete os ovários é chamada de endometriose ovariana ou endometrioma. Ela pode formar grandes bolsas de sangue na região dos ovários e muitas vezes tem que ir para a cirurgia porque a dor é grande e é identificada rapidamente num exame simples como no ultrassom. E nós temos também endometriose profunda, que é uma das mais desagradáveis, porque causa muitos sintomas sistêmicos na mulher, causa muitas dores, muita inflamação, muito desconforto, principalmente no período pré-menstrual, menstrual e até no pós-menstrual. Então é uma lesão que penetra no peritônio, ela não fica só na superfície do peritônio, ela penetra e podem causar muitos espasmos, além de inflamação nessas regiões pélvicas, e elas podem alcançar profundidades de até acima de 5 milímetros, segundo os estudos. Então, para fazermos um resumo, essa endometriose ela pode ser peritoneal, ovariana e profunda. Ela acomete principalmente mulheres em idade fértil, ou seja, mulheres que estão menstruando, óbvio, ou seja, ao redor do mundo, em torno de 5 a 10% das mulheres. Para ficar mais didático, 1 em cada 10 mulheres são acometidas por essa doença, a endometriose. A questão pior que eu falei no início é exatamente a demora no diagnóstico. E essa demora é por causa dos atendimentos rápidos, às vezes a mulher não consegue explicar adequadamente o que está acontecendo com o organismo dela, ela não consegue observar, ela apenas reclama que tem dor, e aí o médico vai dar uma pílula ou dar algum medicamento, algum analgésico ou antiespasmódico para as cólicas, e assim ela vai levando, só que isso vai mascarando a endometriose. E como essa mulher está em idade fértil, vai piorando essa doença, que na verdade não é uma doença localizada, ela é uma doença sistêmica e eu já vou explicar isso para vocês. Vamos falar dos sintomas então. Os sintomas sempre são a causa, o que leva esta mulher a buscar às vezes vários ginecologistas, para ajudá-la na questão da dismenorreia, que é a cólica menstrual. Muitas vezes ela tem dor na relação sexual. Muitas vezes ela tem dor na bexiga, dor ao urinar e já fez vários exames de urina, cistite, etc. E já há o descarte dessa possibilidade de ser cistite, mas ela continua com dor na bexiga. Ela tem dor ao evacuar, ou seja, essa endometriose ela pode ser profunda e já está atingindo o intestino, então dá problemas de constipação ou evacuações exageradas, até chega a imitar a síndrome do colo irritável. Então muitas vezes essa mulher fica indo no gastroenterologista, quando na verdade ela tem endometriose profunda, atingindo o sigmoide e o reto, provocando sintomas de irritação intestinal. Então, irritação intestinal e irritação da bexiga, fora os sintomas ligados ao útero, com tensão pré-menstrual, mau humor, tristeza, ansiedade, depressão, raiva, frustração, todos os sintomas desagradáveis da tensão pré-menstrual acompanham a mulher que tem esse quadro de endometriose. Fora outros sintomas sistêmicos, que também podem levar essa mulher a ir a outros especialistas, ainda retardando o diagnóstico, como queda de cabelo, insônia, problemas digestivos e transtornos alimentares, além da fadiga crônica. Sim, a endometriose, como ela é uma doença inflamatória sistêmica e ela atinge o cérebro, o encéfalo dessa mulher, ela simula um cansaço mental e físico nessa mulher. Então, muitas vezes ela vai até a busca de psiquiatras, toma antidepressivos, enquanto isso a doença está evoluindo. Por isso que ela é considerada uma doença crônica. A grande questão é, os sintomas emocionais ligados à endometriose vão aumentando também, aumentando no sentido de piorar. Daqui a pouco, no meio do ciclo, não mais na tensão pré-menstrual ou durante a menstruação, ela já começa a ter sentimentos de depressão ou sentimentos de desânimo,
falta de ânimo para se cuidar, ir à academia, fazer seus exercícios, problemas de relacionamento, porque ela passa a ter desconforto no relacionamento sexual, então ela evita relacionamentos, passa a ser uma mulher mais solitária ou que vive apenas com a sua família, irmã, mãe, pai, avós. Então ela começa a se isolar da sociedade, essa mulher. Ela passa a não ter amigos à medida que ela envelhece, tem endometriose e não é diagnosticada. Uma das emoções que mais chama a atenção da mulher que tem endometriose é exatamente a ansiedade. Em seguida, a depressão. Mas ela tem outros sintomas que podem acompanhar essa doença sistêmica, já que ela é uma doença crônica e inflamatória que vai piorando com a idade. E essa mulher está em idade fértil, prestem atenção. Então nós temos a ansiedade, o estresse, o nervosismo, ou seja, ela tem baixa resistência ao estresse, baixa resiliência a esse estresse, medo, insegurança, raiva, frustração. Imagine, essa mulher com essa doença, ela está ficando emocionalmente alterada, chega a ter transtornos alimentares e não é diagnosticada, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Solidão, porque isso faz com que ela acabe se afastando de suas amigas, amigos e de relacionamento com outras pessoas, relacionamentos amorosos também. Sentimentos de incapacidade. Muitas vezes essa mulher até se afasta do trabalho ou evita de trabalhar caso ela tenha alguma condição financeira que não seja necessário, né, obrigatório ela buscar emprego, ela pode ficar na sua zona de conforto em casa. Fora a depressão, que pode ser leve, mediana ou até uma depressão grave. Mas o mais interessante de tudo isso, gente, é esse estudo. Vou falar do estudo de Kohler e Patak, que foi publicado em 2023 na revista JAMA, uma revista conceituada da área de ginecologia, né? Esse estudo, publicado na JAMA Network Open, fornece evidências convincentes e irrefutáveis de que a endometriose é uma doença sistêmica e não local, simplesmente ginecológica, com ligações genéticas. Sim, a endometriose está ligada a uma genética específica e, pasmem, essa genética específica está ligada aos sintomas de ansiedade e depressão também. Então, muitas vezes essa mulher que tem esse gene, então já que ela é uma doença genética, é uma condição que é irrefutável, já foi verificado, vamos dizer assim, já se descobriu qual é o gene DGKBRS1266606, ou seja, esse gene mostrou que ele compartilha, ele pode expressar a doença endometriose associada à ansiedade e depressão. Agora, nada impede que um apareça antes do outro. Então, muitas vezes a mulher jovem começa com ansiedade e depressão antes de surgir a endometriose. Ou, ao contrário, às vezes surge a endometriose primeiro e a ansiedade e depressão vão piorando com o tempo. Na verdade, você tem que ouvir o histórico dessa mulher, dessa moça, para poder entender na linha do tempo quem surgiu primeiro. E muitas vezes é urgente você ajudá-la na questão emocional, porque esse gene, gente, ele se expressa no cérebro feminino e no útero. E é um gene ligado à endometriose. É ele que, se ativado, ele vai causar a endometriose. Então, esse estudo foi muito importante, porque ele vai revolucionar a nossa visão médica dessa doença endometriose para uma doença crônica, sistêmica e psíquica também, inclusive levando essa mulher a ter transtornos sociais e transtornos alimentares. Então, prestem atenção, não adianta mais tratar a endometriose como uma doença localizada. É claro que, dependendo do grau da intensidade dessa endometriose, pode surgir a necessidade de cirurgias, porque, lembrem, demora 7 anos, em média, para ser diagnosticada. Em 7 anos, essa endometriose piorou muito. O emocional dessa mulher piorou muito. Então, assim, já pode
haver a necessidade de medicações alopáticas, bloqueadores hormonais e cirurgias. Porque um endometrioma, por exemplo, que cresce no ovário, ele pode estar tão grande, se ele estourar, ele vai causar uma peritonite aguda. Então, antes que ele estoure, vamos dizer assim, né? Antes que essa mulher vá para uma cirurgia de emergência, é importante, durante o diagnóstico, que ela seja encaminhada à cirurgia e retirada os endometriomas maiores na pelve dela. E depois manter o tratamento com hormônios, bloqueadores. Na verdade, não existe um tratamento só. Dentro da medicina integrativa, a gente pode até fazer uma associação que é extremamente útil e muito validada, é muito usada na Europa, que é a associação entre os tratamentos convencionais, hormonais e até cirúrgicos e os tratamentos da medicina integrativa, principalmente a medicina chinesa. Sim, a medicina chinesa é um grande aliado no alívio, no tratamento e na cura dessa mulher com endometriose. Não estou dizendo que a medicina chinesa é a única que vai tratar, mas que no momento que é diagnosticado, e o diagnóstico demora, esse diagnóstico, muitas vezes, ele demora porque no início, quando a mulher começa a relatar seus sintomas, o médico pede só ultrassom, e o ultrassom, às vezes, ele não evidencia a endometriose ou endometrioma quando eles são muito pequenos. Lembram? O ultrassom, ele é ultrassom, ou seja, são ecos, imagens sombreadas dos órgãos internos, então ele tem pouca definição. Na verdade, o melhor exame que eu tenho visto ao longo desses anos nas mulheres em que eu ajudo a fazer o diagnóstico de endometriose é a ressonância magnética da pelve. O ultrassom, ele faz o diagnóstico quando a endometriose ou endometrioma está muito grande já. Isso os ginecologistas sabem, mas no início, como muitas mulheres e mocinhas têm cólicas menstruais, aumento de volume menstrual, são sintomas comuns que não necessariamente estão relacionados à endometriose, passa desapercebido e leva anos para fazer o diagnóstico. Então, eu estou dizendo que dentro do tratamento, após esse diagnóstico, caso não haja necessidade de cirurgia, pode sim haver um tratamento integrado entre hormônios, em que você usa por pouco tempo ou por um tempo determinado, associado à fitoterapia chinesa e à acupuntura. Na Europa e na China, vários tratamentos feitos com a acupuntura, a eletroacupuntura e principalmente a fitoterapia chinesa têm desfeito, os blocos de endometriose que se formam na pelve dessa mulher, sendo um interessante e eficaz tratamento dentro dessa visão integrativa e sistêmica. E muito mais, dá um apoio emocional para essa mulher. Uma das ervas que a gente mais usa, fora os nutracêuticos, porque precisamos também diminuir a inflamação sistêmica que essa mulher tem. Uma das ervas mais importantes da medicina chinesa é o Guizi Fulin Jiaonan. Guizi e Fulin são duas ervas importantíssimas que na linguagem da medicina chinesa e da acupuntura, eles removem a estagnação do Xue na pelve, ou seja, eles removem massas e eles tratam problemas sanguíneos da mulher a nível de útero. Então, eles removem e desfazem as massas. Massas essas podem ser entendidas como endometriomas, endometriose, adenomiose e também miomas. Então, se eu associo uma fitoterapia chinesa como Guizi Fulin Jiaonan, com um tratamento convencional, é provável que eu consiga sim reduzir muito a endometriose dessa mulher. Eu tive uma paciente que ela fez esse tratamento integrativo, ela mora na Europa, ela não mora no Brasil, então ela fez o tratamento da fitoterapia chinesa com essa fórmula na Europa, fez o tratamento hormonal conjunto, porque estava muito expandida essa endometriose, era grave, ela precisava ir para a cirurgia, mas a questão boa desse caso é que ela diminuiu bastante esses endometriomas a ponto dela ir para a cirurgia e retirar nódulos pequenos de endometriose. Foi um verdadeiro sucesso a cirurgia dela. Os endometriomas pequenininhos sumiram antes da cirurgia, então eu considero que tenha sido extremamente benéfico essa mulher jovem, idade fértil, que tinha endometriose grave, né? Ela saiu praticamente curada com fitoterapia chinesa, acupuntura
e o bloqueador hormonal, que não precisou ser usado por muito tempo, foi usado por alguns meses para ajudar a reduzir o volume, e assim a cirurgia dela foi um sucesso. Precisou ir para a cirurgia porque tinham endometriomas atingindo os ovários também. Então, assim, gente, é muito bom saber que a ciência está do nosso lado, que existem estudos desse nível como esse, né, do Kohler e do Patak, publicado em 2023, e que corroboram para que a gente possa mudar essa visão muito setorizada do nosso organismo e ter uma visão mais sistêmica, uma visão holística, uma visão integrativa da saúde dessa mulher. E o mais importante, a gente descobriu que ansiedade e depressão faz parte dos sintomas da endometriose. Não é algo que a mulher, ela é só uma preguiçosa, uma deprimida, ela é uma desanimada. Não, é genético, e essa estrutura cerebral está comprometida pela expressão desse gene que eu falei para vocês. E a boa notícia é que nós temos nutracêuticos para reduzir a inflamação, ela não precisa ficar dependente de anti-inflamatórios. Nós temos, junto com a fitoterapia chinesa e a acupuntura, não é? O ácido alfa-lipoico, que é muito importante nesse tratamento, a crisina, para diminuir a enzima aromatase, que também pode aumentar os sítios, né, de endometriose nessa mulher. O zinco ionizado da oligoterapia de Ménetrier, que é capaz de atingir de forma imediata e 100% o interior da célula, reduzindo a resposta estrogênica do endometrioma dessa mulher. Então, o zinco é muito interessante. Quando eu dou aula de oligoterapia de Ménetrier, eu explico a ação do zinco, né, nos órgãos femininos, inclusive reduzindo o volume menstrual, e da vitamina D3, que é um pró-hormônio importantíssimo na resposta imune e na redução da inflamação. Então, gente, eu vou terminar por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido útil. Eu sei que muitas mulheres, muitas jovens sofrem com essa doença e estamos do seu lado. Nós sabemos como ela é cruel, nós sabemos que demora o diagnóstico, mas que essa aula seja útil. Se você desconfia que tem, ou você é profissional da saúde e tem pacientes com histórico semelhante, procurem fazer uma ressonância magnética da pelve, procure fazer o diagnóstico, porque tem o tratamento, e o tratamento hoje ele é mais humanizado, não é mais localizado e não é apenas cirurgia ou hormônio. Agora nós temos a ajuda da medicina chinesa e dos nutracêuticos para que essa mulher tenha novamente sua saúde de volta, sua qualidade de vida e sua resposta emocional possa realmente vir a melhorar e ela se tornar uma pessoa íntegra novamente e não mais uma pessoa que sofre com depressão e com ansiedade. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus!